Aqui começa a história de Styrbjörn, o Forte, filho da linhagem real da Suécia. Nos tempos em que os reis do norte governavam pela espada, havia um garoto chamado Bjorn. Desde o berço, ele era feroz e selvagem. Ele não sentia alegria na paz nem na paciência, mas sim na violência. À medida que crescia, crescia também sua fúria, e os homens o chamaram de Styrbjörn, pois ele não era apenas Bjorn, mas um urso movido pela força, selvagem e indomável. O nome Styr não foi um presente, mas uma marca de desgraça, pois ele não se curvava a nenhuma lei, nem mesmo aos seus próprios parentes. Então ele foi expulso da terra onde nasceu, banido pelo rei e seu conselho. Mas Styrbjörn não sentiu tristeza. Ele pegou seus navios longos e foi ser viking. Ele navegou para longe e ousados foram seus feitos, mas nenhum mais grandioso do que este. Ele chegou à fortaleza dos Jons Vikings, o mais feroz dos bandos de guerreiros, cujo nome era temido em todos os salões, da Islândia até a terra dos Rus. Mas Styrbjörn os enfrentou não como suplicante, e sim como conquistador. Ele os atingiu como o ferro atinge um escudo, e quando o confronto terminou, eles se curvaram não com desdém, mas em fidelidade. Assim ele tomou os Jons Vikings no auge de sua fama e os prendeu à sua vontade. De acordo com algumas sagas, Styrbjörn também capturou o rei dinamarquês Harald Dente Azul e o manteve sob sua subjugação, refletindo ainda mais seu poder militar. Seu nome ecoaria por todo o norte, todos temendo o príncipe sueco. Esta é a história do príncipe berserker exilado da Suécia. Esta é a história de Styrbjörn, o Forte. A principal fonte que relata seus feitos é o conto de Styrbjörn, o campeão sueco, preservado no Flateyjarbók, um grande manuscrito islandês compilado no século XIV, cerca de 400 anos após a época de Styrbjörn. No entanto, seu nome ecoa em outras sagas também. A Crônica dos Reis da Noruega, Os Feitos dos Dinamarqueses, a saga Knichtlinger e muitas outras. O aparecimento de Styrbjörn em várias fontes independentes dá peso à crença de que ele não era apenas uma figura lendária, mas um homem real, cuja vida se gravou na história do norte. De acordo com a saga do rei Hedrick, o Sábio, Styrbjörn traçava sua linhagem até um dos maiores heróis da era viking, o próprio rei Ragnar Lothbrok. A saga conta como os descendentes de Ragnar se ergueram para dominar o reino da Suécia. Após a morte do rei Harald Dente de Guerra, seu filho Eistano, o Maligno, assumiu o trono da Suécia, governando até ser morto pelos filhos de Ragnar, como contado em sua saga. Com sua morte, os filhos de Ragnar reivindicaram o reino da Suécia. Após a própria morte de Ragnar, seus filhos dividiram o legado de conquistas. Bjorn Braço de Ferro ficou com a Suécia, Sigurd Olho de Serpente governou a Dinamarca. Vidsuk ficou com as terras ao leste e Ivar o Desossado tomou a Inglaterra. Assim, os descendentes de Bjorn Braço de Ferro vieram a herdar o trono sueco, estabelecendo o que ficou conhecido como a Casa de Munso, também chamada de Casa de Bjorn Braço de Ferro, ou a Velha Dinastia. Nas sagas nórdicas, Ragnar, o pai de Bjorn, é dito como descendente do deus Odin, colocando-o sob a luz de um herói semimítico dotado dos traços divinos do pai dos lobos, sabedoria, coragem e força em batalha. Como descendente direto de Ragnar, Styrbjörn também era considerado portador do legado de Odin, manifestado em sua força formidável e em sua fúria feroz e incontrolável. Seja visto como uma bênção divina ou uma maldição, essas qualidades o marcavam como alguém extraordinário. Como tataraneto de Bjorn Flanco de Ferro, Styrbjörn possuía uma reivindicação legítima ao trono da Suécia. Ele nasceu por volta do ano 950 e era filho do rei Olaf Björnsson, que governou o reino da Suécia ao lado de seu irmão, que mais tarde ficaria conhecido como Erik o Vitorioso. Mas o destino foi rápido e impiedoso. O pai de Styrbjörn morreu quando ele ainda era um menino,
Então o trono passou para Eric, o correio de Olaf. Quando Styrbjörn completou 12 anos, ele se apresentou diante de seu tio e reivindicou seu direito de nascimento, um lugar ao lado dele no trono, como era seu direito. Mas o rei Eric recusou, mandando que ele esperasse até completar 16 anos. O príncipe, já orgulhoso e de espírito feroz, foi amargamente negado. Foi durante esses anos que o fogo no coração de Styrbjörn ficou mais intenso. Um dia, após uma discussão, um cortesão o atingiu no nariz com um chifre de beber. Styrbjörn, em um acesso de fúria, respondeu com um aço e matou o homem. O ato não passou despercebido nem foi esquecido. Sussurros surgiram nos salões e os olhos do reino ficaram cautelosos. Quando Styrbjörn atingiu a maioridade, o Ting, a antiga assembleia de homens livres e chefes, se reuniu para decidir seu destino. Eles o consideraram indigno da coroa, não por falta de nascimento, mas pela tempestade dentro dele, sua raiva, sua violência e sua natureza desafiadora. Os fazendeiros livres falaram contra ele, temendo o caos que ele poderia causar se recebesse poder. O rei Érico, não conseguindo mais conter seu sobrinho, decidiu expulsá-lo, mas ele não o mandou embora de mãos vazias. Ele deu ao garoto 60 navios fortes e abastecidos, como quem diz, conquiste o mundo se puder. E assim, Styrbjörn reuniu seus homens e, com sua irmã Gyrid ao seu lado, partiu para o exílio, um príncipe sem coroa, um guerreiro sem lar. Foi então que Eric lhe deu um novo nome, não mais apenas Bjorn, mas Styrbjörn, devido à sua natureza indomável e brigona, e com o tempo seu nome de nascimento foi praticamente esquecido. Embora Styrbjörn carregasse o sangue de reis e deuses, a Suécia lhe virou as costas. Os grandes senhores de Uppsala temiam seu fogo e seus próprios parentes, ao verem a desgraça que brilhava em seus olhos, o expulsaram. Assim foi o príncipe expulso de sua terra natal, sem um trono, sem uma terra, mas nunca sem um propósito. Mas o destino, como dizem os velhos batedores, favorece os audazes. Nos anos de seu exílio, Styrbjörn tornou-se um flagelo sobre o Mar Báltico. Com uma frota de drácares e uma hoste de guerreiros endurecidos, ele desceu como uma tempestade sobre as terras costeiras, saqueando sem piedade. Cidades foram queimadas, fortalezas caíram, e seu nome passou a ser temido. Nenhum porto estava seguro de suas velas. Nenhuma parede de escudos resistia por muito tempo à fúria de sua espada. Aos 20 anos ousado, além da conta, Styrbjörn mirou em uma lenda, os Vikings de Joms. Eles não eram saqueadores comuns, mas uma irmandade de elite de guerreiros mercenários, unidos por um código de ferro, temidos em todo o mundo do norte. Embora o tempo tenha engolido os detalhes, conta-se que Styrbjörn declarou guerra contra os Vikings de Joms. Ele desafiou o poder deles e quebrou o orgulho deles. De acordo com a história de Styrbjörn, o campeão sueco, ele tomou Jomsborg de seu lendário fundador Paunatok e assumiu o comando dos Vikings de Joms ele mesmo. Jamais a ordem deles se curvara a outro. O fato de que eles fizeram isso é um reflexo não só da habilidade de Styrbjörn na guerra, mas também da força irresistível de sua vontade. Ele se tornou o líder deles, e ao fazer isso gravou seu nome no coração da lenda do norte. O Gesta Denorum, ou Os Feitos dos Dinamarqueses, oferece outra versão dos acontecimentos. Nessa versão, Styrbjörn veio humildemente diante do rei Harald de Dente Azul da Dinamarca, trazendo consigo sua irmã Gyrid. Buscando uma aliança, ele pediu a ajuda de Harald em sua missão para recuperar o trono sueco. Harald, movido pela ousadia e sangue real de Styrbjörn, aceitou sua oferta e tomou sua irmã Gyrid como esposa. Ela posteriormente se tornou a rainha consorte da Dinamarca. Juntos, Harald e Styrbjörn partiram para o leste. Harald conquistou as terras eslavas e tomou a fortaleza de Julin, que se acredita ser a mesma que Jomsborg, e a presenteou a Styrbjörn,
colocando-o no comando com uma força poderosa. A partir dali, Styrbjörn e seus vikings de Joms governaram os mares. Tão grande era a força deles que diziam trazer à Dinamarca mais poder do que qualquer exército. No entanto, o coração de Styrbjörn ainda ardia de desejo por vingança pela coroa de seus antepassados, pela Suécia. Ele voltou-se mais uma vez para o rei Harald, suplicando por ajuda em uma campanha final para tomar o trono. Harald concordou e navegou até Halland, no sul da Suécia. Mas logo chegou a notícia de que o imperador Otto da Alemanha havia marchado sobre a Jutlândia. Dividido entre a lealdade e a necessidade, Harald voltou para defender sua terra natal. Quando a ameaça foi repelida, Styrbjörn, impaciente e inflexível, já havia partido sozinho para a Suécia. Na saga de Knitzinger, ele trava guerra no leste antes de chegar à Dinamarca e captura o próprio rei Harald Dente Azul após uma batalha. Daquele cativeiro surgiu uma aliança. Harald deu a ele sua filha Tura como esposa e se uniu a Styrbjörn em sangue e propósito. Um poema na história de Styrbjörn relata seus feitos. Os Jutos não estavam dispostos a pagar tributo por navios diante das feras de Styrbjörn. Agora o senhor da Dinamarca, Haraldo, juntou-se ao grupo de guerreiros. Ele vive oprimido pelo destino, privado de terras e de seu povo. Assim, através do fogo e do ferro, da astúcia e da conquista, Styrbjörn ergueu-se do exílio para comandar os guerreiros mais temidos do norte e, com o poder dos vikings de Joms ao seu lado, voltou seu olhar mais uma vez para a terra de seu nascimento. Styrbjörn partiu para a Suécia à frente de um exército formidável, com seus leais guerreiros suecos, a bordo de 200 drácares acompanhados pelos temidos vikings de Joms e pelos recém-conquistados aliados dinamarqueses. Quando a notícia chegou ao rei Érico da Suécia de que essa grande frota havia entrado no lago Malarim, ele rapidamente reuniu seu exército em Uppsala, um dos locais mais antigos e sagrados da Escandinávia. Ao chegar, Styrbjörn encontrou as águas intransitáveis. Sem se deixar abater, ele jurou nunca deixar a Suécia. Ele conquistaria a coroa ou cairia tentando. Para selar esse juramento e conquistar o coração de seus homens, ele ordenou que seus navios fossem incendiados. O caminho deles estava claro, vitória ou morte. O exército avançou em direção a Uppsala. Quando os suecos tentaram bloquear o avanço deles na floresta, Styrbjörn ameaçou incendiar o bosque. Diante dessa determinação assustadora, os defensores cederam, permitindo que suas forças passassem sem oposição. Preparando-se para a batalha nas planícies de Fidesvilir, o rei Erik elaborou um estratagema astuto. Ele ordenou que o gado fosse amarrado junto e armado com lanças e lâminas presas a eles. Depois tocou os animais enlouquecidos em direção às fileiras dos vikings de Joms. O caos se instalou, mas Styrbjörn, um chefe de guerra habilidoso, rapidamente restaurou a ordem entre suas fileiras. A batalha continuou daquele dia até o seguinte, e nenhum dos lados reivindicou a vitória. De acordo com as sagas, na noite após a batalha, Styrbjörn fez um sacrifício a Thor, buscando o favor do deus do trovão. No entanto, um estranho de barba ruiva apareceu em seu acampamento, recitando um verso escáldico que repreendia o príncipe por perturbá-lo e previa sua desgraça. Enquanto isso, o rei Erik fez sua própria oferenda no templo de Odin, comprometendo-se com o pai de todos por 10 anos em troca da vitória. Naquela noite, um homem alto e encapuzado apareceu para Erik e lhe deu um junco, instruindo-o a lançá-lo sobre seus inimigos, proclamando: "Que Odin fique com todos vocês." Ao amanhecer, Erik obedeceu. Quando o junco voou, transformou-se em uma lança no ar, sobrevoando o exército de Styrbjörn, que foi instantaneamente cegado. Então, da encosta, uma avalanche desceu trovejando, enterrando os vikings de Joms e Styrbjörn sob seu peso. O rei Harald e os dinamarqueses fugiram de volta para seus navios.
Enquanto partiam, uma única lança foi vista voando alto acima de todos, um presságio ou intervenção divina. Assim pereceu o príncipe Berserker, outrora considerado favorecido pelos deuses. Incontáveis guerreiros caíram ao seu lado. Os lendários vikings Joms sofreram perdas graves. Consequentemente, Érico ganhou o nome de Érico, o Vitorioso, e seu filho viria a herdar o trono da Suécia. Enquanto isso, o nome de Styrbjörn gradualmente desapareceu nas sombras da história. Se ele foi realmente abandonado pelos antigos deuses nórdicos ou simplesmente caiu no caos da batalha, os feitos de Styrbjörn, unindo os formidáveis vikings de Joms, reunindo os dinamarqueses e desafiando o rei Haroldo Dente Azul, são coisas de lenda. Seu próprio nome, Styrbjörn, o Forte, refletia a força de seu caráter. Um único epíteto mal podia capturar a magnitude desse homem. Por isso Stur foi acrescentado ao seu nome, referindo-se à sua natureza berserker e fúria incontrolável, e, é claro, o Forte, devido à sua estatura imponente e imensa força em batalha. No século XVIII, o historiador dinamarquês Jacob Langebæk propôs que Styrbjörn e Tura eram os pais de Thorkel Spracheleg. Thorkel, por sua vez, foi o pai de Ulf, o conde, e de Gitter Thorkelsdottir. Gita viria a se casar com Godwin, o conde de Wessex, e se tornou mãe de Harold Godwinson, o último rei anglo-saxão da Inglaterra. Se a teoria de Langebæk estiver correta, Styrbjörn seria o bisavô do rei Harald através de Gitter. Enquanto isso, pela linha masculina, o legado de Styrbjörn continuou em Ulf, o conde, cujo filho Sweyn Ulfsson ascendeu ao trono dinamarquês como rei Sweyn II. Assim, se essa linhagem for verdadeira, o sangue de Styrbjörn, o Forte, correu tanto pela realeza inglesa quanto pela dinamarquesa, com seus descendentes ascendendo aos tronos de dois grandes reinos. Agradeço muito a todos os meus membros. Sua contribuição é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Agradecimento especial ao John Sites. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, inscreva-se e compartilhe. Vejo vocês na próxima semana para mais um perfil histórico.